E estamos de volta com Hoje Pode das Gurias, hoje recebendo no estúdio Renata Quartiero, ela que é advogada, esteve envolvida agora num caso que chamou atenção na nossa cidade e vai falar um pouquinho sobre isso e também um pouco mais sobre o direito, não só das mulheres, mas o direito em geral. Bem-vinda, Renata. Bem-vinda. Obrigada, gurias. Eu que agradeço o convite, né? E a importância de a gente conversar, a mulherada, né? Vocês é o Hoje Pode das Gurias, eu acho isso incrível, né? E poder trazer algumas histórias, né? O que acontece até na minha área do direito. Isso aí, Renata, tu recentemente teve aí, a gente sabe que tem vários casos que tu te envolve, enfim, mas teve um que teve bastante evidência agora, que foi em questão desse vazamento desses nudes e tal, que foi? Eu não quis me inteirar quando a Verônica falou, eu fiquei por fora, não sei em que universo que eu tava quando ocorreu isso aí, porque quando a Verônica falou, eu disse, aonde? Disse, ela aqui, em Santa Maria. Eu disse, como assim? O que é isso? E no fim eu não me inteirei do assunto, porque eu queria realmente que eu como se eu fosse espectador, entendeu? Saber o que foi esse caso, o que é esse caso que aconteceu. Até a primeira coisa, assim, que eu sempre, quando eu falei em vários meios de comunicação, que é a palavra nudes, né? O vazamento dos nudes. Na verdade, não foi vazamento de nudes. Essa palavra nudes, quando a gente leva essa palavra para a sociedade como uma notícia que impacta a questão da sociedade, né, de mulheres, a gente tem que ter um cuidado, porque na verdade não foi nudes, né? Foi fotos íntimas e muitas delas, elas nem sabiam que tinham sido fotografadas, ou fotos, né, na verdade nem tinha cunho, não tinha o nudes, né, o nu, mas sim simplesmente de biquíni, de lingerie, de uma saia mais curta, ou de um short. Então a gente tem que, eu gostei desse convite para a gente poder falar e esclarecer isso, porque a palavra nudes a gente tem que meio que abolir um pouco da nossa linguagem quando a gente fala em alguma notícia na sociedade. Porque a gente sabe que a gente tem essa questão do julgamento, e principalmente das mulheres, né? Não, é que daí fala assim, vazou nude, mas então por que tu... A primeira coisa, né? Por que tu tirou? Tá na chuva, e aquela palavra, né? Tá na chuva porque tá pra se molhar, porque agora, nessa internet, sabe? Então, eu acho que a palavra nude, ela tá associada muito a algo que tu faz por tua vontade, né? Eu tirei a foto, sei lá, pro meu marido, pro meu namorado e tal, e mandei. Essa é a visão que eu tenho do nude, né? Diferente do que tu falou agora, fotos íntimas. Talvez elas nem soubessem que estavam sendo fotografadas. Sim, e a maioria, né? Então, eu me deparei com esse caso, ele é bem na minha área, assim, no meu caminho na advocacia, ou em relação às mulheres, foi um caso bem, assim, impactante. Porque, na verdade, quem me procurou foi uma cliente só, e me relatou o caso que aconteceu, ela encontrou fotos, foi avisada que tinha fotos dela num site pornográfico. E ela disse que entrou, e ela disse assim, Renata, eu jamais permiti isso, eu não mandei nenhuma foto, eu não sei como está lá minhas fotos, e eu quero ver o que eu posso fazer em questão jurídico, né? E eu conversar com ela, tudo bem. Quando ela me disse que na verdade, eram 40 meninas, e que elas tinham um grupo no WhatsApp, que foram todas elas se acolhendo, é isso que é o importante da mulher. A gente não tá sozinha, nós somos um grupo, e é aí que entra a questão da empatia, da mulher começar a trabalhar essa questão da sororidade. Empatia é uma rede de apoio, porque tem, né? Então elas montaram uma rede, um grupo no WhatsApp, porque uma foi avisada e ela entrou nesse site, e o site, ele tem pastas. E essa pessoa, esse homem, né, que eu digo assim, essa criatura que fez isso, ele criou pastas e colocava nomes nas pastas. Então, tinha ex-namoradas, né, dele, e pessoas aleatórias. Como é que ele conseguiu essas fotos? O que acontece? As ex-namoradas, as fotos que estavam lá, eram fotos delas dormindo, que ele tirava foto delas sem ela saber, sem a permissão, tirava foto delas dormindo, no banho, trocando de roupa. Muitas vezes, como a gente sabe, em relacionamento, muitas pessoas trocam realmente fotos íntimas. Ele
dizia que ele só tinha, me manda uma foto, né? A pessoa mandou porque o que que é? É a confiança Claro. de estar num relacionamento, que eu digo assim, mandar fotos íntimas pro companheiro, pro namorado, não é crime. Crime é compartilhar. Então, a gente tem que Uhum. sempre começar a trabalhar isso, nós mulheres, e trazer isso para a sociedade. Não é crime eu mandar um nudes, como a gente fala, uma foto mais sensual pro meu namorado, porque eu tô num relacionamento de confiança, né? Então, ele utilizou essas fotos para colocar no site pornográfico, né? Então, foi até foi um rapaz que avisou, pelo Instagram, dizer, olha, eu tive contato com umas fotos, eu entrei lá para ver se realmente eram tuas, quem sabe tu dá uma olhada, porque tem fotos de várias mulheres. Aí essa menina foi lá, entrou e viu e entrou em choque. Imagina. Né? Entrou em choque. Fotos assim que de 5 anos atrás. Será que não tem nenhuma minha lá, meu Deus? Eu também fiquei pensando, será que não mas tem minha lá? gurias, isso, o que aconteceu? De levar isso pra mídia, né? Foi algo assim, ó, que eu me deparei com situações pós essa notícia sair na mídia, de muitas mulheres. Não eram uma, duas, três, nem 10. Eram muitas, mais de 10 mulheres atrás, conversando comigo em relação a várias situações que elas passaram, do mesmo caso que as gurias, porém, não levaram adiante, não fizeram nada por vergonha. Claro. O que acontece? É a vergonha. Vamos dizer assim, muitas mulheres são descredibilizadas ou culpabilizadas, que a gente viu isso, né? Uhum. Eu vi, Sempre. me deparei com isso, eu me deixo assim, ó, totalmente furiosa. Eu fico muito furiosa com essa questão e dá vontade de pegar um carro de som e sair em toda a cidade explicando assim, o que é, porque as pessoas necessitam saber e parar com esse julgamento das mulheres, porque o que elas fizeram foi ter coragem, né? Eu digo assim, elas foram, passaram por essa violência de estar num relacionamento abusivo, que foi feito isso, outra violência de chegar e ter que ver tuas fotos, e elas pegaram tudo, fizeram um print, então tá todo o conteúdo, né? E o que acontece? Como chegou na pessoa, no usuário, né? Que eu digo assim, na pessoa, no acusado, que elas chegaram no nome. Por quê? Porque teve fotos que elas mandaram somente para essa pessoa e tava lá as fotos. E ele foi o único responsável, não teve mais nenhum envolvido. A gente não sabe ainda, porque, claro, né? É investigação. O meu papel é advogada e, na verdade, é assistente de acusação, né? Porque eu vou trabalhar toda essa questão entregar, né? Entregamos na delegacia uma notícia-crime com todo o conteúdo. A gente fez um dossiê em relação a esse caso, com o relato na verdade, quem entrou com isso são só 32, porque teve mulheres que não se sentiram confortáveis, né? E elas realmente procuraram ajuda psicológica. Então tem todo esse fator. A gente levou isso ao conhecimento da delegada, então a partir dali a gente, né, deposita toda a confiança na delegacia que vai apurar todos esses casos. O que se tem mais, mas aí entra um fator que é interessante a gente trazer, que com essa procura do site, essa mobilização das meninas, se teve conhecimento de um fórum que tem em Santa Maria, de homens, que uma plataforma, eu não sei ainda, eu não sei como, uma hora a gente vai poder conversar e eu compartilhar com vocês. É um fórum, né, que é o de homens, que eles pegam fotos aleatórias de mulheres. E vai lá, porque seguem a mulher, acham sensual, acham bonita, seguem a pessoa e, vamos dizer assim, conversam, né? Tem aquela questão do papinho, né? Daí a pessoa tem a confiança, mesmo a mulher não saindo com ele, coloca ele lá no favorito, nos stories no favorito, que tem o favorito, né? Favoritar. Melhores amigos. Melhores amigos. E ela coloca uma foto mais sensual, ele printa e bota no fórum, porque
há um número muito grande de homens que se satisfazem em ver mulheres de biquíni, de lingerie, de uma foto Nem sensual. somente assim, porque assim, ó, sabe que uma vez, há uns anos atrás, eu fiz um vídeo na academia malhando. E aquele vídeo, eu tava com uma leg comprida, não tava de shorts e tal. E aquele vídeo foi parar num grupo de homens em Santa Maria. Que Exatamente. chegou no meu marido na época, né? Ah, O Ademir viu. Então, tipo assim, ele tava nesse grupo, ele viu, ele disse, olha só, o teu vídeo tá rodando. E era um vídeo que eu estava vestida, só que eu tava treinando. Fazendo agachamento, alguma coisa mais assim. Eu tinha tido Benjamin há pouco tempo, eu tinha tido meu primeiro filho há pouco tempo, só que, enfim, primeiro filho, voltei magrinha e tal, e tava malhando. Botei um vídeo mas um vídeo de mas treino. tu Mas, Nada Natália, demais. Não foi alguém que te exatamente filmou. isso que ele Pegaram fazia, o vídeo. entendeu? É isso aí. Daí, essa plataforma, Coisa que a gente pode postar. Me lembrei disso tá? agora. essa plataforma diz assim, ó, vai lá e segue tal fulana porque é gata. E traz pra ele, então eles se compartilham fotos. Então, assim, Ah, é um grupo comunidade, é um digamos grupo de assim. punheta coletiva, é isso? exatamente. Eles se arrumaram? Eles não têm o que fazer, eles se arrumaram um grupo de punheta. Olha, eu não sei se eu poderia falar, mas é isso aí. Que bárbaro, Agora homem é um assim, bicho, né? ó, porque essa pessoa que fez toda essa violência com essas meninas, com as minhas clientes, é isso aí. Que é um- barbaridade. Pervertido. Sabe aqueles pervertido, Bagaceiro. bagaceiro, que é uma violência e não tem a... Só que assim, ó, é aí que entra a questão desses homens não ter a noção do que eles estão fazendo. Na verdade, eles têm a noção. Só que isso tem que ser denunciado, tem que ser apurado. As mulheres têm que averiguar, Eu acho tem que... que- Sabe? É isso que a gente tá... Por isso que a gente resolveu levar isso na mídia, trazer isso, porque as meninas, elas tiveram um preparo, a gente fez um preparo, elas têm a questão da psicóloga, cada uma buscou ajuda, e elas se fortaleceram no grupo, entendeu? Isso foi quando que começou? Foi em dezembro, Faz se um não me engano, tempinho, começo então, de que elas dezembro. começaram a... Começo de dezembro, elas me procuraram. Então, elas já Já estão tinham se reunidas mobilizado um pouco antes. Daí, o que acontece? Quando elas me procuraram, já tinha um movimento, ele já começou a ter a noção que elas estavam se mobilizando, porque teve, claro que é uma conversa aqui, conversa ali, ele ficou sabendo que já tinha um grupo e elas estavam se mobilizando, então ele meio que deletou rede Já social, se cagou ele, todo. isso aí. Cagão. Ele- o site, Aqui Um cagão. falar, Eu acho assim, ó, se tu Pode fez falar. isso, se tu tem um problema sexual que tu quer tratar, o que tu quer fazer, isso é problema de cada um. Só que assim, ó, o momento que tu fez isso, tu vai tá ferindo o direito da outra pessoa e pior, é uma violência, né? Não é algo que, eu vou me satisfazer. E é um cara novo? É. Um cara novo, bonito, assim, bem fácil de tu querer mandar uma foto tomando um drink. Depende do gosto, né? Uhum. Mas é Muito uma particular. pessoa que pode ser interessante. Não, É um jovem, 20 e poucos querendo anos, 20 e estereotipar, poucos assim, anos. Poucos anos. É, eu ia dizer, 24. tipo, não é um, sabe, tipo assim, um É velho. um guri, tarado. Um velho tarado. É um não. guri. É um Ele guri. ganhou alguma coisa por abastecer o site? Não se sabe. Isso a delegacia. Tá Na averiguando. verdade, o que é? É Tinha um alguma site que não é assinatura. brasileiro, então é mais difícil de ser apurado. Ele que fez o site? Não, ele abasteceu Ele esse abastecia, site. ele era Só um que daí- usuário do site, entende? Aí é que tá, a gente E ele quer saber se abastecia- ele ganhava ou se era puro É, privilégio. a gente não, ele apura. ganhava com certeza. Com certeza, Ele isso aí. ganhava. É claro que Eu acho tu também. abastece Que se ele um ia lá- conteúdo pornográfico, Exato. ele deve receber. Com certeza. Então, isso é delegacia, né? Tá em mãos da Cara, tem delegada. coisas assim, tem um conhecido meu, depois em off eu conto pra vocês quem é. Mas tem um conhecido meu que antigamente ele trabalhava em sites pornôs na descrição do vídeo. Sabe aqueles cabeçalhos assim, tipo assim, ó, novinha safada encontra fulano na Aham. garagem. Ele tinha que assistir o pornô, olha o serviço, e ganhava uma grana pra isso. Tu acha que enviar foto, enviar o vídeo não Claro ganha? que Que ganha. jeito que não. Mas aí entra Aham, pior. Tinha que fazer, tinha que Sabe, assistir aí todo entra o vídeo. pior tu receber por um conteúdo, né, que não é teu. Tu não pode. Cara, se a gente vai gravar o programa, né, ali na esquina, a gente tem que pedir direito da imagem, né? É um direito da pessoa, ela querer ou não aparecer naquele lugar. Tu imagina quando é algo íntimo.
Na verdade, é um crime, né? É um crime tu compartilhar, né, conteúdo pornográfico e mais, tem um agravante que, sem o consentimento da vítima, e mais, esse agravante inclui tu utilizar da questão afetiva, né, para isso. Então, é um crime e ele vai responder por isso. Mas Não, e mais, cada relato que a gente via se enquadrava em mais crimes, né? Agora tem a lei do stalker, que é a perseguição, né? É uma lei que veio também ajudar as mulheres em relação a prevenir o feminicídio, né? Então as mulheres, aquele homem que fica lá no Instagram te incomodando, ou daí ele tá lá foi no mesmo bar que, tu vai colocar lá que tu vai dar uma saída, aí ele vai atrás de ti, ele te aborda, ele manda e-mail, ele te manda telefone, ele te procura. Isso aí já tá enquadrado, né, numa lei. Então a mulher tem que já se prevenir, tem toda uma questão E a mulher tem muitos direitos que ela não sabe como recorrer, e também tem coisas que a gente viu agora recentemente no Big Brother, que a mulher não acha que aquilo é errado. foi E ela ainda se sente culpada por o fato de um cara passar a mão na bunda dela, e ela que tem a culpa daquilo. Eu acho que é uma cultura que tá bem enraizada, assim, na cabeça da mulher, e a gente não pode julgar. E da do homem também, porque às vezes eles acham que eles... Que aquilo é normal. Mas o que foi que eu fiz? Eles ficam Mas naquela... Mas é que aí entra a questão assim, ó, quando saiu... a gente sempre tem que falar sobre a culpabilização da vítima, que o que a mulher acontece? Ela é vítima, mas ao mesmo tempo ela diz assim, nossa, mas por que eu tava, por que eu fui dormir de calcinha e sutiã? Vamos dizer assim, olha a ideia, tu tá entendendo? Então a primeira coisa, eu começo agora, sempre as minhas falas é a culpabilização da vítima. E a naturalização do assédio, que na verdade a gente tem que trabalhar com a questão que não é assédio, é a importunação sexual, né? Então, essa importunação, quantas de nós, meninas, Mas Já passamos. sabe? Já passamos ir numa festa, a pessoa te agarra e quer te dar um beijo. Ou eu já fui Eu achei numa super festa aqui. oportuno o que aconteceu. E eu acho assim, foi pedagógico, sabe? Também. Por mais que o homem achou, vamos dizer assim, me segui meio, o cara de sapato acharam, ai meu Deus, o que eu fiz? Mas ela tava gostando, parecia que ela tava rindo. Mas ao mesmo tempo, para sair numa rede, né, eu digo numa grande mídia, isso foi muito pedagógico para os homens. Pra entender, é errado. O que a gente tem que fazer é pra falar vocês no para os grupo. homens. Eu só não falei sobre isso com vocês no grupo, porque essas 2 últimas semanas a gente tava com foco em outras coisas que não era a fofocaiada. Sim. Mas, tipo assim, ó, isso foi, pra mim, muito importante. Porque eu perguntei pro José o que ele achava, entendeu? Daquilo tudo, assim. E eu sabe que eu cheguei a perguntar com um pouco de medo, assim, do que ele ia responder. E aí, no fim, ele me surpreendeu positivamente, assim. Tipo, primeiro, na verdade, ele me perguntou o que eu achava, né? Aí eu disse do que específico? Dela ou deles? Aí ele disse de tudo, de tudo. Daí eu fui meio que dando a minha opinião sobre ela, sobre os meninos, né? E uma das coisas que eu disse foi isso que tu falou, que às vezes, que o discurso dela é muito comum. A gente sempre acha que, não, mas ele tava de brincadeira. Não, mas ele não foi na maldade. Isso foi uma das coisas que eu disse pra ele. E daí, tipo, a resposta dele, eu falei pras gurias, pra Dani, pra Gabi, pras gurias de um outro grupo de amigas, pra elas testarem ali eles, entendeu? Tipo, ó, essa é uma boa oportunidade de vocês perguntarem pro marido de vocês o que eles acham dessa atitude. É normal beber e passar a mão em bunda? É ok? Tipo, bebeu, passou porque bebeu? Ou é normal, assim, tipo, esse agarrar, é um joguinho pra ti, o que é, entendeu? E aí, no fim, eu nem sei as respostas direito, nem perguntei mais pra elas, assim, as respostas, mas foi um momento importante pra saber dos homens. E outra, não foi só a mexicana que foi lesada, né? Porque, tipo, o Guimê é casado, então a mulher exposta foi fora super exposta também, né? E foi bem mostrar o que é errado e não podemos aceitar. Na verdade, foi muito pedagógico. Isso é pedagógico. Por quê? Porque o homem tem que entender isso, a gente não pode mais naturalizar. É como, que nem eu digo assim, ó, é como piada homofóbica, como piada racista. Não cabe mais. Não cabe mais. E outra, agora possui tipificação de crime. E a gente tem que dar um basta. E eu acho que foi muito, muito importante esse momento. Por quê? Porque não adianta a gente ficar gritando. Ai, gente, não pode. A advogada diz que é crime. Mas aí, a hora que acontece com pessoas famosas, né?
que a gente acha que é famosa, mas tá lá, né? Numa grande mídia aparecendo aquilo, daí começa a vir as temáticas do que é. Daí a gente fala, assédio sexual, assédio sexual. A gente também, é interessante a gente trazer o que é o assédio sexual e não é assédio sexual, é importunação sexual, né? O assédio sexual, ele tem que ter um nível de hierarquia. O nível, não, tem que ser hierarquia, vamos dizer assim, do chefe pro empregado, do professor pro aluno. Então, nós temos a lei da importunação sexual, que é interessante a gente trazer, é nova. Foi no caso, surgiu naquele caso do ônibus, que um homem ejaculou numa moça no ônibus. E o que aconteceu? Foi levado para a delegacia e enquadraram em estupro. Só que não se enquadra no estupro, e não tinha algo que... Então, foi enquadrado em importunação sexual. Então, aquela mulher que está numa festa, aquela horada segura, né? O não é não, não existiu não, passou a mão, tentou forçar um beijo, é importunação sexual. Então, tem tudo isso que a gente também tem que, né... pode ser debatido agora com essa questão que saiu, né? E a piada, né? Eu digo assim, não é da noite pro dia que a gente vai, né, ter essa educação. Cabe aos nossos filhos pequenos e meninos a saber, porque essa educação tem que ser dos meninos. A gente precisa de homens ouvirem a gente. Os homens entender que não é brincadeira passar a mão na mulher. Né? Que não é aceitável em nenhuma hipótese. A não ser que ela diga, passa a mão aqui na minha bunda que eu gosto. Isso. Aí, o que a gente tem que falar? De consentimento. Se eu disser assim, sim, pode passar a mão na minha bunda, sim, me beija. É uma coisa. Teve em outro país, acho que, não sei onde é que foi. Acho que foi na Itália, eu acho. Que era só assim, uma coisa assim, porque nem o não, como é que é? Nem o não tá funcionando. Tem que ser agora outra campanha pra entender que só o sim, assim, porque daí da menina essa Dani aí, como é que é o nome dela? Dani. Big Brother? Mas ela não disse que não. Mas os sinais estavam dizendo que não. Então é só o sim que é sim daí. Mas agora tem que ter outra campanha pra poder... Eu vi também. Pelo que eu vi do relato dela, nem ela tinha total consciência do que tinha acontecido. Quem foi muito incisiva e disse o que aconteceu foi a produtora dela, né? Que perguntou e tava muito ali, tipo, por ela, porque eu acho que nem ela... Mas é que às vezes, que nem a gente tá falando, a mulher não identifica. Às vezes que ela tá sendo importunada. Porque ela já tá acostumada. É isso aí. Aqui isso acontecer. A naturalização do machismo, a naturalização do estupro. A cultura do estupro tá no nosso lado e a gente tem que sempre estar cuidando disso, né? Então, essa naturalização. A mulher já tem isso, sabe? Então, e o sentimento que a mulher, tipo, sente... esses dias eu fui passear com o Noah e eu tava de shortinho, que fui na academia e botei só um camisetão por cima, porque realmente não dá pra gente sair de top, porque tem. E um velho passou, gritou gostosa, assim. Cara, a gente se sente um lixo. A gente se sente... E o que ele acha que aquilo vai acrescentar pra ele? O que aquilo vai fazer pra ele? Mas isso é coisa de homem mesmo, né? Tu já viu uma mulher fazer isso aí? Gritar pra um homem na rua do nada, assim. Gostoso. Mas é por isso que eu falo que quem tem que ser trabalhado e ouvir são os homens. Eles têm que chegar e dizer assim, isso foi para nós. Nós temos que olhar aquilo ali como um meio pedagógico e educacional. Eles têm que aprender como se fossem bebês. E outra, eu tenho uma filha de 18 e na época eu fui dar uma volta com a Antônia. A Antônia tinha 10 anos. E passou um carro com muito homem dentro. Acho que saía até cheio de homens, acho que estavam bebendo, é óbvio que estavam bebendo sempre, né? E eles passaram também, a gostosa e a gostosinha. Pra meninas. Vocês não têm noção. Da raiva. Mas eu gritei, mas chamei, fiz um horror, porque é uma reação absurda. Isso é algo que tu nunca imagina que vai acontecer, mas acontece assim, Só que a gente também tem medo, né? Aí se eu abro a boca e falo alguma coisa, eu tenho o cara medo também que me toque um troço, que me dê um tiro. Ou não eu faço, eu grito. Ou, por exemplo, se eu chegasse pra esse senhor e falasse, que tu tá querendo? Que é isso? Que tu tá achando que eu sou o quê pra gritar? E se o homem me agarra, eu tava só eu e o Noah? E aí? A gente tem medo de se defender também. Não, e aí tem um detalhe assim, de expor a vítima, expor o agressor, o abusador, o assediador, né? Isso é interessante também. Eu tenho um caso que a minha irmã era mais jovem, tinha 16 anos, e ela ia para o colégio no Silom e passava por um cara que ia todos os dias trabalhar. E ele simplesmente, era absurdo o que ele falava para ela. E disse que ia pegar ela. E teve um dia que era 7h30 da manhã, eu fui com ela. Era perto do escato, não era?
Lá embaixo, na Borges, perto lá perto da Vila Militar ali. E ele tava vindo e eu disse, esse aí, e eu comecei a gritar, é tu então, assediador da minha irmã, ela é menor. Claro que tá toda a pessoa do Vila Militar, tem guarda. Sim. E a gente foi indo próximo a ele. Claro que quando vai fazer algo para expor aquele agressor ou assediador, passar vergonha mesmo, tu não vai, óbvio, Verônica, não vai fazer isso sozinha, Sim. num deserto desamparado, né? Por mais que o teu cachorro seja um cachorro de apartamento, lá bonitinho, que não vai fazer nada. Então tu tem que ter o mínimo do cuidado, porque a gente tem que ter. Infelizmente, a gente se depara com isso aí. Nunca mais ele fez nada com a minha irmã e simplesmente ele atravessava a rua quando ela estava passando. Então, tem situações, claro, que a gente é loucura, muitas vezes é loucura fazer isso, mas eu preparei algo que era para, né? Sim, já planejado ali, porque também já sabia que ia Mas em acontecer. 2016, não faz muito tempo, um pouco antes de eu engravidar ali, eu tinha o programa Rosa Choque e tinha 2 lojas que patrocinavam o meu programa, que era a Ana Mark e a Mercamodas. Pois bem, cheguei um dia na Ana Mark e o Marcos, que trabalhava lá, me falou assim, Natália, teve um cara aqui te procurando. Tá, mas quem é e tal? Não sei, só tava atrás de ti. Bom, esse caso se repetiu 3, 4 vezes na loja, um outro dia na Ana Mark. Porque no final do programa aparecia Natália Veste, Ana Mark, Veste, Mercamodas, e o patrocinador lá dos cabelos, que era o Lucimar, né? Pois esse cara foi atrás de mim várias vezes na Mercamodas e foi atrás de mim várias vezes na Ana Mark. Eu tive que ir fazer um BO. Entendeu? Com certeza. Era horrível, gurias, assim, ó, eu tinha medo de chegar, eu tinha medo de sair, e o pessoal da loja estava apreensivo também, sabe, das lojas, tipo, até o pessoal da Mercamoda estava meio incomodado já com isso, sabe, e até hoje Sim, não o que sei parece, quem é. daí ainda fica tu esse ainda como exemplo, coisa ruim ainda. Natália, é perfeito para quem que está nos ouvindo. Isso é perfeito, porque agora a gente tem essa lei, né, de stalker e perseguição. Então vai lá e faz boletim de ocorrência. Quem sabe, uma semana depois, ele vai lá e te agarra e te estupra, ou te mata, ou, né, porque a gente não sabe os psicopatas que existem no mundo. Eu fiz uma vez um BO Perfeito esse teu exemplo, eu acho que toda mulher, se sentir assim, tem que procurar, assim, Nem a tinha autoridade lei, que ano policial. foi isso, Nath? Hã? Que ano foi isso? Foi 2016, um pouco antes do engravidado Não bem. tinha essa lei ainda. Não 2006. tinha, agora é Mas 2018. e a minha foi 2009, deve ter sido 2010. Tinha um que passava do acampamento, ele ia do acampamento até o SEG, lá na Vale Machado, batendo punheta atrás de mim. Ah, que nojo. Nojento. Tanto Por isso Então, que esses foram casos da gente fazer um BO. Fora os outros que a gente tem aí. Bom, e do até dia a hoje eu não dia, sei né? quem é o cara. Até hoje eu não sei quem é, sabe? Só que eu mudei todos os meus horários, eu já não chegava mais sozinha. Daí o diretor do programa chegava comigo nas lojas, sabe? Então eu fiz toda uma Mas aí mudança. parou, tipo, Aí ele parou, porque ele já não me encontrava mais. Tipo, ele tentava me procurar e aí as lojas diziam, olha, ela não veio mais aqui, ela não tá mais aqui, sabe? Eu não me lembro se ele chegou aí no Lucimar, eu até posso perguntar pro Lucimar, porque eu já não me lembro mais. Mas na Mercamodas e na Ana Mark ele ia. O interessante de ouvir, a gente trazer esses exemplos, é de quanto avançamos em relação à nossa proteção, né? E a Lei Maria da Penha é a lei mais completa em relação aos direitos das mulheres. Assim, é muito, muito, muito boa, só que precisamos ainda as mulheres poder ter essa proteção e ela se sentir protegida, né? Então, a minha orientação é sempre boletim de ocorrência, né? Medida protetiva, que aí, se não se tem, ocorre ainda feminicídio ou qualquer outra, né, outro crime, imagina se não tivesse. Então a gente tem que se utilizar, muitas mulheres dizem, não vai dar nada. Claro que a pena, mas a gente não pode pensar nisso, tu entende? É algo que a gente precisa sempre estar enfatizando e debatendo, é algo que não pode sair da boca das mulheres, né? Eu acho que assim, ó, o que eu pensei na época, é a mesma coisa que tu receber um diagnóstico de saúde. Tu tem que cumprir um protocolo. Independente de qualquer coisa, tu acha que não vai dar em nada, mas tu tem que ir lá fazer o teu BO, a coisa continua, qual é o segundo passo? É acionar alguém, tu tem que cumprir um protocolo. Tu não recebe lá um diagnóstico que tu tem uma doença e tu não vai fazer nada. Tu vai fazer um protocolo, né? Então, naquela época foi que eu pensei, meu Deus, eu tô com medo, o que eu faço? Vou na polícia.
Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas ainda assim, ó, Nath, ainda assim como a Renata disse, evoluiu muito, né? Porque eu acho que na época, por exemplo, assim, era muito mais fácil me perguntarem, por exemplo, sabe, mas tu olhava pra ele? O que tu tava O fazendo? que tu tu tava tava fazendo? vestindo? O que tu tava É, vestindo? mas ainda é. Né? Ainda Mas é. acho que era mais ainda, né? Acho que não, evoluiu. sim, E outra, isso o evoluiu. fato de fazer um BO na época é diferente de fazer um BO agora. Eu acho que falta muito ainda pra gente ir fazer um BO aí e saber que vai ser, que vão acreditar no que a gente tá falando, vão dar credibilidade pra gente, né? Mas tá evoluiu muito desses 10 anos pra cá, né? Mas ainda falta, tipo, muito. Eu acho que, não tenho certeza absoluta, muitas vítimas não fazem, pensando, eu vou chegar lá e vão, Tem Tu vergonha. sabe, vão, agora vão aí invalidar isso o que que eu falo. eu como advogada, eu percebo muito, sabe, a questão do sistema. A gente está num sistema que não depende só da nossa vontade. Vamos dizer assim, eu tento de todas as formas não deixar, tentar a mulher não voltar com um companheiro abusivo. Tem todo um trabalho aqui em Santa Maria. Santa Maria é uma cidade assim, ó, que está sendo um exemplo em relação ao combate da violência, né, contra a mulher. Por quê? Porque agora, recentemente, foi feito uma casa de acolhimento, tem o Comitê das Mulheres, tem a Promotoria das Mulheres, então é algo que faz com que as mulheres possam ser amparadas e não voltar para aquele meio abusivo. Por quê? É fácil Porque voltar. o principal é tu quebrar o ciclo da violência, entendeu? Tem que tirar aquela mulher do ciclo e tentar amparar. A maioria delas dependem financeiramente. Assim, Aí ó, tu entra no sistema, né? Aí tu vai lá, tenho força, vou ter coragem, vou denunciar o companheiro, tu chega lá no sistema, que é extra, né? Que tu não vai, demora, não é aquele atendimento que tu achava. Aí Ou a invalidam opinião o que tu tá pública, falando. às vezes, a opinião da vizinha, do porteiro. Olha lá, aquela mulher, assim. Então tu vai se deparar com certas atitudes ou certo Hoje- sistema que não vão te dar aquele amparo que tu achava E que aí tu teria. já nem vai atrás muito, aí já Mas já aí, nem... mesmo assim, eu tento Sim, é isso que eu enfatizar ia para te buscar perguntar. uma rede de apoio. Tu trabalha mais com casos de agressão física, por exemplo, assim, tu tem de defender mulheres de alguma coisa, seria mais no que, assim, de agressão física, Assim, tipo, ó, eu doméstica? trabalho muito com violência doméstica, tanto psicológica como física, né? Porque a gente sabe que não é só violência física. Agora temos também a violência psicológica. Trabalho com família, né? Relação divórcio, partilha, guarda, né? Eu tenho um trabalho que eu gosto muito de trabalhar, que são os acordos, quando tem criança, principalmente, que isso vem da minha essência, do meu caminho de vida, que é quando tem menor, de tu priorizar aquela criança, tu tentar fazer com que o pai e a mãe pelo menos tenham o mínimo do diálogo, porque tem uma criança, até eu fiz um vídeo esses dias falando sobre isso, sobre priorizar os laços afetivos da criança com o pai, com o pai e laços afetivos com a mãe, porque o que acaba é o relacionamento de pai e mãe, não de marido e mulher, não de pai e mãe, né? Então esse é o meu trabalho, eu tenho um trabalho assim, sabe? Eu tenho porque eu venho de uma caminhada da minha vida, né, que eu tenho essa questão mais humana, assim, de tentar trabalhar algo que eu tenha que possa acolher a pessoa e... E tu acredita, assim, Renata, que um homem, por exemplo, uma pergunta pessoal, tu acha, assim, que um relacionamento aparentemente normal, aparentemente saudável, pessoas normais, com ciúmes normais, com atitudes normais, vamos pôr aspas no É que normais. depende do que é normal, né? né? A gente acha normal. Então vamos botar aspas aí no normais. Se esse cara agride a mulher uma vez, ele não tem histórico nenhum de ser um agressor de mulheres. Tu acredita que ele vai agredir só uma vez e nunca mais? A tua opinião pessoal? Ele Deu vai um tapão agredir. na cara dela um dia bêbado, tu acha que ele vai agredir porque aquilo ali, o que é o normal? Aí entra a questão de todos os conceitos. O normal, às vezes, como ele é querido, ele tem ciúmes. Como é querido, ele liga 10 vezes pra mim pra saber como eu tô. Gente, a pessoa ligar 10, 15 vezes pra pessoa e dizer assim, o que tá fazendo? Como tu tá? Onde tu foi? Isso não é normal. O normal é a pessoa ir trabalhar, né? Voltar do trabalho. Oi, meu amor, tô em casa. Quem sabe a gente vai fazer alguma coisa. Então, assim,
Há indícios, sim, de uma violênciazinha, que é a violênciazinha de começa os ciúmes, a roupa. Só que o detalhe é o normal, Tá, isso. entendeu? O homem que agride a mulher com um tapão na cara, bêbado numa festa, é porque ele vai agredir de novo e ele já tava assim, ó, um toque pra ele agredir novamente. Então a violência dele, Deixa eu ver que minuto Daí daí aqui entra- pra eu fazer um corte. mas aí entra só, deixa eu terminar bem rapidinho. Aí é o ciclo da violência. Ele devia estar fazendo toda a violência psicológica, que é os ciúmes, ligar. Outras coisas. Porque Então para não chegar na percebe. agressão física, que não é perceptível, né? Porque para nós, muita coisa é dita normal, tanto passar uma mão na bunda é normal, né? Para ele chegar àquele ponto, então ele já vinha fazendo todo um ciclo da violência para chegar na Que agressão daí física. naquele dia da bebida foi um estopim. Foi o gatilho. Foi É o isso aí. gatilho pra ser o que é. É isso aí. Eu acho que não o homem agressor, ele vai ter, sim, a violência psicológica antes. Ele demonstra antes, Ele mas ninguém demonstra. percebe. Só que não é perceptível porque é dito normal e a naturalização da violência. E entende? provavelmente é dito dentro de casa, a gente nem escuta. É Os óbvio. outros A de gente fora não que sabe, né? O que se Sim. passa dentro. E hoje em dia a gente vive numa questão da imagem, né? Tudo que é lindo no Facebook. Ah, Então, nossa, Altas aquela declarações pessoa de agrediu amor. a mulher, que horror. Eles estavam tão felizes. Olha ali a foto no Instagram. Então a gente vive numa imagem, Uma família perfeita. numa família perfeita que não existe. Né? Então é isso que é. Agora, também, só para contextualizar, agora a novela, essa a Travessia, né? Esses dias evidenciou a delegada ali, a Elô, Ai, eu não assisto. também. Eu não assisto. E é muito ruim essa novela. É muito ruim. Casualmente eu tava assistindo, porque eu Eu também não nunca tenho o assisti, hábito né? de assistir ela, mas eu assisti ali uma semana, sei lá. E tava dando bem um período que a delegada tava colocando a Alessandra Negrini lá, que eu nem sei o nome dela, da personagem dela lá, no lugar dela, porque ela criou uma situação também. Eu sei dessa situação da novela, mas é porque saiu e foi o maior comentário. O que que é, Nath? Vamos Eu também vamos fazer não um... sei. Ela forjou fala. a questão da Maria da Penha. Ela forjou uma Maria da Penha. E aí que eu achei interessante que a novela foi pra cima pra mostrar que ela deveria, tipo, a delegada também, né, colocando a responsabilidade de uma lei dessas, que não é simplesmente a mulher, né? Eu acho que a autora da novela foi muito infeliz em relação a isso, muito feliz. Por quê? Porque são exceções. Quando a gente fala em luta das mulheres, luta das conquistas, e tá toda hora trabalhando na questão da violência, há exceções. A gente Sim. sabe, que nem eu tava numa sala de debate, a mulher não é santa. É óbvio, quem quer ser santa aqui? Alguém quer ser santa? Eu não. Uhum. Por favor. Porque eu não quero ser santa, eu quero viver a minha vida, eu quero ser livre, né? Poder ter as minhas escolhas e estar onde eu quiser. Só que há exceções. A gente sabe que tem mulher que mata o marido, mas aí tu vai fazer Mulher que é abusiva também. abusiva. Aí tu tem que. Só que aí não cabe a gente trazer isso numa novela assistida por milhões, porque daí vão dizer assim: tu viu, ó? A mulher, ela forjou, porque Isso a acontece. mulher já é culpada de tudo, Uhum. né? Já tem, porque usou um shortinho, ela pode ser estuprada. Aí vai lá, a autora traz Descredibiliza ainda mais. descredibiliza mais. Aí, tu viu, ó? Tem sim, mulher não vale nada. Tu entende? É porque é muito esse mais fácil apontar o dedo pra mulher e dizer que ela que tá, Tá mentindo, forjando do que desconfia. o E realmente outra, o homem ter. Gente de agressor. 100%, isso é 1%. Tu tá entendendo? Vocês entendem que por que tu vai levantar Não era uma nem pra ter falado questão, isso aí. não é de ser falado, entende? É algo Acontece, mas não tem que acontece ser porque, exposto. que nem eu digo, ninguém quer ser santa. Tem mulher Sim. mau caráter? Tem homem mau caráter? Tem. E vai tem ser mulher... usada a lei pra querer lascar com a vida de alguém. Então, e outra, vai caber à polícia solucionar o caso, né? Mas eu acho que quando a gente fala e trabalha e busca levar essa luta para diversas pessoas e ouvintes, né? Eu acho que levantar essas exceções, eu acho que é errado. Falou bastante, agora a gente quer falar um pouquinho sobre a Renata, mas vamos puxar o intervalo. É verdade isso que aí. nós- Antes de chamar o intervalo, queria agradecer a Moa, né? Moa Acessórios, que é a nossa patrocinadora. Estamos todas usando os acessórios, já joias da estamos falando de Moa. mulheres, né, Renata? Só falta a Renata ali com o colar. Ai, vocês estão arrasando. Cadê minha maleta, Verônica, que eu já vou conseguir uma pra ela pro próximo bloco. Obrigada, Moa. Então, a gente vai para um rápido intervalo comercial e volta com mais papo aqui com a Renata.
Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Estamos de volta hoje aqui recebendo Renata Quartiero, advogada. As meninas, Verônica, queria mandar uma pergunta para ela? Eu te conheço, na verdade, antes de ser advogada, né? Sim. Então, a Renata tem uma história incrível como recreacionista aqui em Santa Maria. Muitas crianças conhecem a Rê. Quero que tu conte um pouquinho como é que foi esse processo teu de a Renata da recreação, a Renata advogada. Nossa, isso é uma vida doida, né? Oxi. Tu largou uma coisa para fazer Não, outra? eu sou, ou tu já eu tenho, estudava? eu sou formada em educação física, trabalhei muitos anos como professora de educação física. E eu trabalhei, na faculdade. Meu Deus, tu deu aula no Santana. No Santana, não. No Santana eu só fazia eventos no Santana. Ah, E. achei que já era minha professora. Não. E eu trabalhei muitos anos com a aula de educação física mesmo, mas eu me especializei em ludicidade para criança. Então eu fiz questão de situação de turismo, também atividades, né? E eu, como o professor precisa sempre de segunda atividade, eu trabalhava com teatro também, fiquei 6 anos na PAI, de Santa Maria, dei aula de educação física para eles. E eu saí da PAI e trabalhava numa empresa de teatro. Só que ali eu percebia que não era a minha área. A minha área era recreação e ludicidade para criança e montei minha empresa. Tanto que a Verônica fez vários freelas para mim. E Eu lembro num aninho da filha da Fabrício. as gurias estavam. E eu sou suspeita de falar das gêmeas, né? Porque eu amo elas. Uhum. E o profissionalismo e o carisma é tudo. Então, eu tinha essa empresa de festas, e aí entra o caminho da advocacia que eu pensava, nossa, eu preciso fazer algo mais, porque eu era mãe solo, fui mãe solo da Antônia, e a gente tá sempre buscando, né? Como é que a gente vai trabalhar e se sustentar, e eu me via numa posição de dizer assim, nossa, mas eu vou envelhecer e eu preciso de outra área, eu preciso de, né? E eu sempre fui uma pessoa incansável, assim, eu acho que eu estudei a minha vida inteira, não parei nunca. E eu resolvi, quando eu estava dando aula na PAI ainda, fazer o direito. Eu fiz o vestibular na Unifra e passei e comecei a faculdade do direito, trabalhando com festa e dando aula. Mas tu não pensava nessa Na parte verdade, de mulheres, sim, assim? sempre alguma foi. coisa? Por quê? Porque a minha criação de família, de vida, de mãe e pai, foi assim. Porque eu saí da minha cidade de Selba, que é uma cidade muito pequenininha, e a minha mãe e o meu pai disseram, não, vocês vão estudar, nós somos em 4 irmãos, vocês vão estudar, porque mulher tem que ter profissão, mulher não pode ser sustentada pelos maridos, e tem que ter, ter a profissão, estudo. E a minha mãe sempre foi uma mulher, assim, ó, não existe. Forte, determinada, cada um tinha sua profissão, né, o pai cuidava dos filhos também, era super... Bem pra frente do Bem tempo. pra frente do que era aquela época. Então, eu já cresci assim.
né? E a mãe sempre falando das mulheres empoderadas, e ela era professora, ia para as manifestações, então a gente vivia, assim, numa luta diária de mulheres. E daí, quando eu vim para Santa Maria, e a gente, né, viver essa vida de estudante, quando eu me formei em Educação Física, eu fiquei grávida da Antônia, e eu, nossa, agora, né, uma menina, e eu fui mãe solo, e a gente começa a perceber a necessidade de tu ter representatividade, né, de vida, de mãe, uma menina, e buscar sempre algo a mais, e se proteger. Então, eu sempre trabalhei com isso, né, e a minha irmã também veio para cá, para Santa Maria, morar comigo, a Gabi, com 16 anos, e a Gabi sempre levantou essa questão também. Então, eram 3 mulheres e a gente tinha que, né, e olha, aconteceu o exemplo que eu dei anterior. Então, eu sempre trabalhei, sempre vivi a questão das lutas das mulheres, né, e o direito me trouxe, eu levei toda essa caminhada para dentro do direito. Então, eu cheguei na faculdade já com uma caminhada boa de ideias, do que eu queria, né, e acabei caindo algo que eu não pensava com o direito, né, antes na faculdade, de fazer, e eu amo o que eu faço, e eu posso levar tudo que eu tive, que todo mundo diz assim, o que tem a ver educação física com direito? Bem, pulou de uma coisa para outra. E eu disse, não, gente, eu tô conseguindo levar tudo da minha caminhada, do que eu aprendi, nas vivências todas, porque aí eu vejo que eu trabalhei na PAI com a inclusão, com pessoas com necessidades especiais, pessoas que necessitam de apoio. Eu trabalhei com criança também, né? Então tu começa a pensar no direito, daí entra a questão das mulheres, da população LGBT, né? Que eu trabalho também, que sou vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB. Então tu começa a perceber que tudo que tu trabalhava antes numa outra área é a tua essência, entende? É algo que tu leva como tua vida, e tu vai levar essa tua essência para dentro da advocacia, e necessita a advocacia de ser mais humana. Eu acho que tudo que tu faz na vida pode ser áreas extremas, tu sempre vai levar algo das tuas vivências pra frente. Né? Não tem como. É indissociável. E agora eu sou advogada. E a minha advogada. Tô advogada. E essa parte toda da recreação aí caiu por terra? Tu não faz mais nada disso ou faz ainda? Não caiu por terra. Quando eu me formei em advocacia, agora caiu por terra, mas eu continuo nativa em relação à indicação de cliente. O que acontece? Quando eu me formei, aí eu já tinha colocado, né, os meus projetos, e assim, eu não fiquei uns 5 anos estudando, passando na prova da ordem. Eu acho que agora é um outro passo que eu tenho que seguir na minha vida, só que eu vou te dizer, foi uma situação bem difícil para mim, porque eu amo e amava e amo ainda o que eu fazia. Eu senti muito, porque eu lidava com o melhor do universo, que é o universo da criança, e é o ser mais sincero, é o abraço mais tudo na vida é da criança. Eu me emociono até quando eu falo, porque realmente algo que quem trabalha com criança sabe o quanto é legal. E eu precisava desapegar daquilo ali. Desapegar. E daí o meu passo foi o quê? Colocar a Marina, que é a minha indicação. A Marina, eu sempre puxava a Marina para alguns trabalhos, né, de artes, porque eu acho que a cultura e a arte são essenciais na vida de ser humano, muitas vezes, né, excluído das escolas ou da formação das crianças, mas é essencial para a criança. E eu comecei a puxar a Marina, recreações, para o meu lado. E quando eu decidi realmente, agora não dá, ela ficou, Marina, toma o que eu tenho aqui, são minhas coisas, algumas coisas, mas o principal é a tua essência, e tu tem que levar. Muitas vezes não é o material, não é o brinquedo, mas sim é a pessoa. O recreacionista tem que ser a pessoa. É o brincar, é a atenção da criança, é ouvir a criança. E eu sempre, quando eu posso falar, eu digo assim, toda criança tem que ser ouvida. Por que a gente tem que dizer, tu não tem que fazer isso, para aqui. Não, mas eu não gosto disso. Por que os adultos têm que dizer, não, tu tem que fazer, porque eu que tô mandando? Alguém de nós faz isso? Come brócolis.
Tu gosta de brócolis? Não, não gosto. Por que tu tem que obrigar a criança? Então, isso, claro, né? É só um exemplo, mas de atitudes ou de ouvir a criança, dizer se ela está dizendo que não gosta ou se sente desconfortável, ela precisa ser ouvida. Porque muitas coisas acontecem, né? Porque elas não são ouvidas e elas merecem ser ouvidas. Elas têm voz também. Sim. Então é isso. E depois de 17 anos deu, né? Da Antônia veio o Vicente. Ai, me planejei, veio o gurizinho. Tô com um Amado. menino de 1 ano, vai fazer amanhã, 1 ano e 2 meses. Que lindo, amor. E puxou o lado da mãe dele, bem espivitado, sapeca. Não para quieto 1 minuto. Mas assim, como mulher, como profissional, eu sou realizada em relação ao que eu faço. E aonde eu cheguei, assim, a gente às vezes, muitas vezes não tem o que, não são as coisas, às vezes materiais, mas é o que tu deixa, né, delegado, ou para as pessoas e para as pessoas que eu atendo e para as crianças que eu atendi. Sim, com Né? certeza. Quem a gente é, né? É isso mesmo. Renata, foi um prazer te receber aqui, conhecer mais um pouquinho, né, sobre a tua carreira e principalmente também sobre a tua atuação no mercado hoje de Santa Maria e região, né? Muito legal mesmo poder saber um pouco mais de você. Obrigada. Eu que agradeço, gurias, é um prazer. Passou muito rápido, né? Nosso primeiro É que os bloco assuntos ali, são tão legais. Pode É passar infinito, 25 né? É um programas, assunto, é infinito. infinito. A gente teria muita coisa pra falar, né? Não tem... Mas muito legal, muito Eu obrigada fiquei com também. um monte de coisa que eu queria ter perguntado. Marca uma consulta agora com ela. Não, mas era em termos didático, como ela tinha dito, né? Da questão do Big Brother, seria interessante de trazer para vamos fazer um parte 2 com Parte ela. 2, Eu vou falar hoje até na sala de debate sobre isso, sobre a naturalização do assédio. A gente tem toda hora estar falando, né, gurias? Não Tem que bater na tecla, tem que Tem que falar, ser né? E é repetitivo. justamente por ser repetitivo que a gente já vê um avanço, no meu caso ali, 2016 pra cá, né? Porque... Vocês assistiram a série... posso falar? Acho que pode. Vocês assistiram a série da Daniela Pérez? Não. Eu sim. É bem pesada, assim. Só que aí ali tu percebe a importância dos direitos das mulheres, assim, como foi, como é que, sabe? A evolução do que a gente chegou agora, de poder falar. E a leva das meninas que surgiram agora. Tipo, a minha filha, se chegar alguém já mais diferente, meio abusivo, tchau pra ti. Nós temos mulheres empoderadas agora. Só que a gente precisa trabalhar os meninos. A educação dos meninos, né? Eu digo, vou criar meu filho bem um antimachista. Vai ser assim, é isso que a gente tem que trabalhar. Eu também, eu tenho 2 meninos em casa, então todo o meu diálogo com eles eu tento, né? É difícil, mas não é fácil, né? É difícil porque já vem entranhado na gente. Tu sabe né? É difícil pra gente. É sabe isso que eu o tava que falando é o da Renata. Que a Renata tava falando Ai, me atrapalhei toda. Que a Verônica tava falando do Big Brother, né? Às vezes é difícil pra gente reconhecer. Às vezes eu tenho falas, pensamentos, não é nem só as falas, mas às vezes alguma mulher fala alguma coisa ou relata alguma coisa, eu automaticamente, não, só um pouquinho. Aí depois eu penso, não, Chayane, só um pouquinho tu. Mas eu ainda tenho, entendeu, pensamentos machistas, acho que quem falar assim, ó, que não tem, parabéns, porque conseguiu não ter, mas é um passo assim, ó, É por isso dia, que eu sabe? falei, não é da noite pro dia. Se a gente começar com, os meninos podem chorar, os meninos podem tratar bem as meninas, os meninos podem brincar. Isso não vai afetar a masculinidade Levar do uma menino. flor no colégio, debochavam dos meninos e levavam essa flor pra nós, né? Não pode, essa masculinidade, o machão, agora Deus o livre, tu chorar na frente engole esse choro. Os meninos têm sentimentos, os meninos podem explorar isso. E o medo, o menino vai ser gay, o menino vai, sabe? Mas esse tratamento que os meninos podem Eles podem ser sensíveis. Pode ser sensíveis, Ai, isso. meu filho é muito sensível, o mais velho. Nossa, muito sensível. É isso aí, é assim que a gente vai trabalhar.
Então tá, obrigada, Renata, foi um prazer e a Eu gente, que né, agradeço, certamente vai gurias. conversar outras vezes, né? A gente tem um projeto aí de chamar novamente os nossos entrevistados para fazer uma parte 2. Ótimo. Obrigada. Até com uns pontos, assim, pontos Pontuais. pontuais. Assuntos mais pontuais. Sim. Não sobre vida, né? Obrigada, então. E a gente se vê na semana que vem com muito mais Hoje Pode das Gurias. Até lá, um super beijo com carinho.